Existe uma força invisível que molda destinos, que ergue impérios e que derruba gigantes. Uma força silenciosa, mas avassaladora. Essa força está naquilo que você pronuncia, naquilo que você repete, naquilo que você decide acreditar. As palavras que saem da sua boca não são apenas sons, elas são decretos, são sementes lançadas no solo fértil da mente e, cedo ou tarde, se transformam em colheita. Você pode estar cercado pela escuridão, pela escassez, pelo desespero, mas se sua boca proferir fé, abundância e grandeza, o universo se curva diante do seu comando. O mundo pertence àqueles que aprenderam a usar o poder oculto das palavras. E a pergunta que vai definir sua vida é simples. Você vai usar esse poder para criar ou para destruir? Napoleon Hill dizia que os pensamentos se tornam coisas. Mas o que a maioria ignora é que a palavra é a ponte que transporta o pensamento para a realidade. O que você repete constantemente ganha forma, encontra caminho, se cristaliza. Pense em Thomas Edison. Antes de inventar a lâmpada elétrica, ele suportou fracassos, zombarias, noites intermináveis de tentativas. Se a cada insucesso ele tivesse repetido para si mesmo: "Eu sou um fracassado, eu não consigo, eu não sirvo para isso", a luz elétrica nunca teria brilhado no mundo. Mas Edison não usou palavras de derrota. Ele dizia: "Eu não falhei, apenas descobri mais uma maneira que não funciona." Palavras que moldaram resiliência, que sustentaram visão, que criaram futuro. O mesmo ocorreu com Henry Ford. Quando todos afirmavam que carros eram um luxo impossível, ele repetia uma frase que parecia insana: "Eu construirei um carro acessível para todos." Ele não apenas sonhou, ele declarou. E a cada declaração, a cada palavra, sua visão se fortalecia. Ford entendia que, quando a boca fala, a mente acredita. E quando a mente acredita, o corpo age. Palavras não são apenas vibrações no ar, são comandos para a alma, são ordens para o destino. Você já percebeu o quanto de destruição nasce dos lábios descuidados? Quantas pessoas acordam e a primeira coisa que dizem é: "Estou cansado, não tenho sorte, a vida é difícil." Essas palavras envenenam o dia antes mesmo de começar. É como regar o jardim da própria vida com veneno. Não importa quão fértil seja o solo da mente, se você lançar palavras de escassez, colherá miséria. Napoleon Hill alertava que cada palavra carrega uma emoção, e cada emoção vibra em uma frequência. Palavras negativas aprisionam em frequências baixas, onde nada floresce. Palavras positivas elevam, abrem portas invisíveis, atraem oportunidades. Abra os olhos. As pessoas que triunfam não acordam dizendo: "Isso é impossível." Elas acordam dizendo: "Como posso tornar isso possível?" Essa simples diferença verbal é o divisor entre a mediocridade e a grandeza. Pense em Abraham Lincoln, que cresceu em pobreza absoluta, cercado por tragédias e derrotas políticas. Se tivesse declarado constantemente "não tenho chance", teria desaparecido no esquecimento. Mas Lincoln alimentou sua mente com palavras de propósito, falou sobre liberdade, igualdade e coragem quando ninguém acreditava. E suas palavras não só mudaram sua vida, mas reescreveram o destino de uma nação inteira. Você não é diferente. O universo não privilegia nomes históricos, mas vibrações poderosas. Se suas palavras carregarem convicção, o universo responderá. A cada manhã, quando seus olhos se abrem, você tem diante de si uma chave que pode abrir portais ou trancar prisões. O que você diz ao acordar define se será vencedor ou derrotado antes mesmo de dar o primeiro passo. Imagine dois guerreiros. Um desperta e diz: "Eu não aguento mais." O outro desperta e diz: "Hoje eu avanço, hoje eu venço." Ambos vão enfrentar batalhas, mas apenas um deles já selou sua vitória antes mesmo de empunhar a espada. Essa é a razão pela qual os mestres da mente sempre insistiram: proteja suas palavras. Joseph Murphy ensinava que a mente subconsciente não distingue o que é brincadeira do que é sério.
Se você constantemente diz, eu sou azarado, eu não tenho valor, seu subconsciente aceita essas ordens como leis e começa a transformar sua realidade para obedecer aquilo que você disse. Mas se você ousa declarar, eu sou próspero, eu sou capaz, eu sou abundante, mesmo que no momento tudo pareça contradizer, o subconsciente grava essa verdade e começa a mover montanhas silenciosamente, até que sua realidade reflita suas palavras. O destino não é escrito apenas por decisões, ele é esculpido por declarações. Pense em Walt Disney. Ele foi chamado de louco, de sonhador ingênuo, de homem sem talento. Perdeu empregos, foi rejeitado inúmeras vezes e ainda assim continuava dizendo: eu criarei o lugar mais feliz do mundo. Cada vez que pronunciava essa frase, parecia impossível. Mas as palavras moldaram a crença moldou a ação e a ação ergueu o império que até hoje encanta gerações. Agora olhe para a sua vida. Quais palavras têm saído dos seus lábios? Sua boca, você tem declarado vitória ou fracasso? Você tem regado sua mente com afirmações de poder ou tem alimentado sua alma com venenos sutis de dúvida e desânimo? Porque saiba disso, cada palavra que você diz é uma oração, e cada oração é uma ordem que o universo cumpre. Você não pode falar de derrota e esperar vitória. Não pode falar de pobreza e esperar riqueza. Não pode falar de doença e esperar saúde. A boca fala, o coração crê e a vida obedece. Então, comece seu dia com consciência. Ao abrir os olhos, declare quem você é, declare o que deseja, declare para onde vai. Diga com firmeza: hoje tudo conspira ao meu favor. Hoje minha mente é clara, minha energia é forte, minha vida atrai abundância. Pode parecer pequeno, mas é assim que se move o mundo. Grandes impérios começaram com frases simples. Grandes fortunas nasceram de palavras de convicção. Grandes heróis foram sustentados por declarações de fé. Você quer prosperidade? Comece a falar prosperidade. Você quer liberdade? Declare liberdade. Você quer amor? Declare amor. Não importa se a realidade atual grita o contrário, palavras são sementes, e sementes não revelam sua força no instante em que são plantadas. O solo da vida exige tempo, mas a colheita é inevitável. Quem semeia escassez com palavras, colhe escassez. Quem semeia abundância com palavras, colhe abundância. O segredo que Napoleon Hill deixou gravado em suas obras é que não existe limite para a mente humana. Mas esse poder só é ativado quando pensamentos são transformados em palavras e palavras em convicção. Cada vez que você pronuncia algo com fé, você está ativando a lei da vibração. Está sintonizando sua mente com frequências que atraem aquilo que você declarou. É impossível repetir diariamente palavras de vitória e permanecer na derrota. A energia precisa responder, porque o universo é lei e a lei é imutável. E talvez você se pergunte, mas como manter palavras de poder quando tudo ao meu redor desmorona? A resposta é simples. Você não fala o que vê, você fala o que deseja ver. Se a vida lhe mostra deserto, declare jardim. Se a vida lhe mostra noite, declare amanhecer. Se a vida lhe mostra ruína, declare reconstrução. A palavra é o martelo que esculpe o invisível, até que o invisível se torne palpável. É assim que homens e mulheres comuns se transformam em lendas. Se você deseja mudar o rumo da sua vida, precisa começar pela maneira como fala consigo mesmo, porque, no fundo, o maior diálogo que conduz seu destino não é com o mundo externo, mas com a própria alma. As batalhas que você trava não são, em primeiro lugar, contra a sociedade, contra a economia, contra as circunstâncias. Elas acontecem na arena silenciosa da sua mente. E nessa arena, as palavras são as armas. Muitos se levantam já derrotados
porque alimentam o próprio espírito com insultos, com limitações, com declarações de impotência. Eles dizem a si mesmos: eu não consigo, isso não é para mim, eu não nasci com sorte. E cada uma dessas frases é como um golpe que enfraquece suas próprias forças. Não é o mundo que os derrota, mas a língua que carregam. Napoleon Hill, ao estudar os homens mais ricos e influentes de sua época, percebeu um padrão incontestável. Todos possuíam uma linguagem de poder. Andrew Carnegie não falava como um homem comum. Suas palavras carregavam um tom de convicção que contagiava quem o ouvia. Ele não apenas pensava em riqueza, ele falava a riqueza. Henry Ford, antes de construir suas fábricas, já havia construído com palavras um império invisível. Ele dizia sem hesitar: eu vou colocar a América sobre rodas. Essa não era apenas uma visão, era um decreto verbal, uma ordem que sua mente e o universo receberam e, em obediência, transformaram em realidade. Agora, pergunte a si mesmo: quais decretos você tem emitido? Porque cada palavra que você pronuncia é registrada no tribunal invisível da vida. Não existe palavra neutra. Toda declaração ou cria ou destrói. Pense nisso. Quando você diz, estou cansado, seu corpo imediatamente responde, sua energia se apaga, seus músculos pesam. Mas se você diz, eu estou cheio de vitalidade, seu cérebro libera substâncias, seu corpo responde e, de repente, você encontra forças que antes pareciam inexistentes. A ciência comprova aquilo que os mestres da mente já sabiam. A palavra desencadeia reações bioquímicas, muda estados emocionais, transforma comportamentos. Pense em Martin Luther King. O discurso que ecoou na história não foi chamado de "eu tenho um problema". Ele disse, eu tenho um sonho. E ao declarar isso diante do mundo, ele não apenas expôs uma visão, mas transmitiu uma energia capaz de arrastar multidões. Palavras constroem pontes, palavras levantam nações, palavras movem gerações. Se um homem pode declarar um sonho e acender uma chama em milhões, o que impede você de declarar o seu sonho todos os dias até que ele se torne inevitável? Mas aqui está o segredo. Não basta apenas repetir frases como um papagaio vazio. A palavra só tem poder quando está impregnada de emoção, de crença, de intenção. Napoleon Hill dizia, o subconsciente aceita apenas pensamentos misturados com emoção. Isso significa que se você diz, eu sou próspero, mas em seu coração você ri, duvida, zomba, a frase não passa de som. Mas se você diz, eu sou próspero, com a chama da convicção, com a certeza de que a prosperidade já lhe pertence, ainda que seus bolsos estejam vazios, essa declaração começa a atrair circunstâncias, ideias e pessoas que se alinham à sua fé. É aqui que muitos falham. Eles repetem palavras de poder por alguns dias e, ao não verem resultados imediatos, voltam a repetir palavras de derrota. Mas a palavra é como água que escava pedra. Não é o primeiro jorro que abre caminho, mas a persistência contínua. Walt Disney não ergueu o Magic Kingdom da noite para o dia. Durante anos ele repetia, um dia o mundo verá meu sonho. Cada vez que falava, parecia absurdo, mas cada vez que falava, cavava mais fundo até que o impossível se rendeu. Então, a disciplina verbal é essencial. Não se trata apenas de evitar palavras negativas. Trata-se de substituir cada uma delas por declarações que carreguem direção. Se você diz, não tenho dinheiro, troque por, eu estou atraindo oportunidades de prosperidade. Se diz, eu nunca consigo, troque por, cada dia eu me torno mais capaz. Se diz, eu não sou amado, declare,
Eu sou digno de amor e atraio relacionamentos saudáveis. Não são ilusões, são sementes. E sementes precisam ser plantadas com paciência, regadas com fé, protegidas da dúvida até que germinem. Agora, imagine a manhã de alguém que se recusa a pronunciar derrota. Ele desperta e diz: hoje a vida me favorece. Hoje portas se abrem diante de mim. Hoje minha mente é clara. Minhas decisões são firmes e nada pode me deter. Ele sai de casa com esse decreto ressoando em sua mente. Mesmo que os obstáculos apareçam, ele não os enfrenta com a energia da fraqueza, mas com a convicção de quem já venceu antes mesmo da batalha. Compare isso a alguém que desperta dizendo: vai ser só mais um dia ruim, nada nunca dá certo. Essa pessoa se torna imã de problemas, pois já selou sua derrota pela boca. E aqui está a beleza da lei. Não importa onde você esteja hoje, não importa quantos erros já tenha cometido, não importa o peso do passado. O momento em que você muda suas palavras é o momento em que você muda seu destino. As correntes podem ter sido forjadas ao longo de anos de declarações negativas, mas um novo vocabulário pode começar a quebrá-las. É como abrir uma janela em um quarto escuro. A escuridão não luta, ela simplesmente desaparece quando a luz entra. A palavra de poder é essa luz. Mas lembre-se, não é apenas o que você fala para os outros, é o que você fala para si mesmo, nas horas silenciosas, quando ninguém está ouvindo. É nesse espaço íntimo que sua alma decide se será escrava ou soberana. Quando você se olha no espelho e diz: eu não sou suficiente, está assinando sua sentença. Mas quando se olha nos olhos e declara: eu sou capaz, eu sou digno, eu sou um criador da minha realidade, está libertando forças que estavam adormecidas dentro de você. Esse é o verdadeiro poder oculto das palavras. Elas não apenas descrevem sua vida, elas a prescrevem. Cada frase é uma receita que sua mente executa. Fale fracasso e colherá fracasso. Fale vitória e colherá vitória. Essa é a lei, essa é a chave que poucos usam conscientemente. Há uma razão pela qual os grandes líderes e visionários da história foram, antes de tudo, mestres das palavras. Não é coincidência que Alexander Graham Bell, Nikola Tesla ou até mesmo líderes espirituais como Gandhi e Jesus, todos usaram as palavras como instrumentos de transformação. Cada um deles sabia que antes de mover multidões era preciso mover a si mesmo. E mover a si mesmo começa por aquilo que se pronuncia no íntimo. Quando Gandhi declarou: seja a mudança que você deseja ver no mundo, ele não apenas proferiu uma frase bonita, ele lançou um decreto universal, uma ordem para que homens e mulheres compreendessem que o verbo cria, que o verbo molda, que o verbo é o tijolo invisível da realidade. Napoleão Hill, em suas entrevistas com os magnatas do início do século XX, descobriu algo impressionante. Todos eles, sem nenhuma exceção, cultivavam uma rotina verbal diária. Carnegie repetia frases de abundância como quem reza. Ford falava de possibilidades mesmo em meio à crise. E Edison reforçava a ideia de descoberta a cada fracasso. Eles não deixavam o destino ser comandado por palavras aleatórias. Eles escolhiam, conscientemente, a linguagem que moldaria sua fortuna. A disciplina verbal era tão importante quanto o esforço físico ou a estratégia financeira. E aqui está a lição que muitos ignoram. A riqueza começa pela boca. Veja, se você deseja se tornar milionário, mas continua repetindo frases como "eu nunca tenho dinheiro suficiente", essa vida não é para mim, tudo é difícil. Então você mesmo está sabotando a ponte que poderia levá-lo até lá. Não é apenas sobre pensar grande, é sobre falar grande. Pense em Abraham Lincoln novamente.
Antes de ser presidente, ele perdeu eleições, faliu nos negócios, sofreu tragédias pessoais, mas nunca deixou escapar dos lábios uma declaração de desistência. Ao contrário, quando falava em público, mesmo sendo apenas um jovem advogado sem prestígio, suas palavras transbordavam propósito. Ele dizia: a nação não pode sobreviver metade escrava e metade livre. Cada palavra pronunciada era mais que discurso, era destino sendo escrito. E você? Quais destinos tem escrito com a sua boca? O que você repete ao longo do dia? Isso não vai dar certo? Eu não tenho talento? Sempre vou ser assim? Se essas são as frases que governam sua mente, entenda, não é a vida que está contra você, é a sua própria língua que lhe trai. O livro dos Provérbios já dizia: a morte e a vida estão no poder da língua. E Napoleon Hill traduziu isso para a era moderna. Aquilo que você afirma constantemente se materializa. Mas há algo ainda mais profundo. Não basta falar uma vez e explicar milagre. É a repetição que grava, é a constância que molda. O subconsciente precisa ser reprogramado diariamente, como um músculo que só se fortalece com treino contínuo. Repita todos os dias palavras de vitória e verá a vitória se aproximar. Declare todas as manhãs: eu sou um criador da minha realidade. Eu atraio oportunidades. Eu sou próspero. Eu sou capaz. Não importa se o mundo ria, se os fatos gritarem o contrário. Cada vez que você pronuncia essas frases, está alinhando sua frequência à realidade que deseja criar. Olhe para a história de Walt Disney novamente. Quando ele dizia: vou criar o lugar mais feliz da Terra, era ridicularizado. Muitos o chamavam de falido, de fracassado. Mas Disney repetia. Repetia com fé, repetia com emoção, repetia até que o universo tivesse que se curvar diante da sua persistência verbal. Ele entendeu algo que poucos compreendem. A palavra é como um martelo batendo na pedra da realidade. Sozinha, uma batida não muda nada. Mas a repetição insistente abre fendas, até que a pedra se quebre e a visão escondida dentro dela seja revelada. Você pode estar hoje cercado por dificuldades. Pode olhar para sua conta bancária e ver escassez. Pode olhar para sua vida amorosa e ver solidão. Pode olhar para seu corpo e ver limitações. Mas entenda, o que você vê é apenas o reflexo das palavras que plantou ontem. Se quiser mudar o reflexo, precisa mudar a semente. Palavras de derrota produziram esse cenário. Palavras de poder produzirão um novo amanhã. Nunca esqueça disso. Você não é refém do que existe. Você é criador do que pode existir. E aqui está o desafio. Não deixe a língua solta. Domine-a. Transforme-a em sua maior aliada. Torne-se guardião de cada palavra que sai da sua boca. Quando a tentação de reclamar surgir, substitua por uma declaração de gratidão. Quando a vontade de se diminuir aparecer, substitua por uma afirmação de grandeza. Quando a dúvida quiser tomar forma, responda com palavras de fé. Porque no fim, você nunca é derrotado de fora para dentro. A derrota sempre começa pelo que você diz a si mesmo. Lembre-se de um dos homens mais estudados por Napoleon Hill, Charles M. Schwab, discípulo de Carnegie. Schwab afirmava diante de seus funcionários: nós não apenas produzimos aço, nós moldamos o futuro. Ele poderia dizer: vendemos metal, mas escolheu palavras que inspiravam propósito, que elevavam o trabalho, que davam sentido. E por causa disso, seus funcionários se tornaram os mais dedicados na indústria. Palavras não apenas criam destinos individuais, elas contagiam coletivos, elas erguem culturas, elas movem sociedades. Agora imagine, se suas palavras têm poder de influenciar apenas a si mesmo, já seriam grandiosas. Mas suas palavras têm poder de alterar não só sua vida, mas a de todos que cruzam seu caminho. O que você diz para seus filhos pode marcar uma geração inteira. O que você diz para seus colegas de trabalho pode acender ou apagar sonhos. O que você diz a si mesmo, em silêncio, pode erguer ou derrubar impérios. E assim voltamos ao ponto central. A cada manhã, ao abrir os olhos, você segura em suas mãos a arma mais poderosa do universo. Não é o dinheiro, não é a posição social, não é a herança genética. É a palavra.
Ela pode ser sua espada, sua armadura, sua ponte. Ou pode ser sua prisão, sua corrente, sua ruína. Tudo depende de como você a usa. Se você entender a dimensão real do que pronuncia, jamais tratará suas palavras como algo comum. Cada sílaba é um comando vibracional que repercute não apenas no ar, mas na estrutura invisível da vida. É por isso que tantas tradições espirituais e filosóficas sempre ligaram o início de todas as coisas ao verbo. No princípio era o verbo, dizia o Evangelho de João. Essa frase não é apenas poética. Uma revelação de poder. Antes da forma vem a palavra. Antes da matéria vem a declaração. Antes do resultado vem a afirmação. Tudo que existe hoje, em algum momento, foi pronunciado primeiro da mente e depois nos lábios de alguém. Napoleon Hill foi categórico. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. Mas entre conceber e alcançar, existe a ponte invisível da palavra. A concepção permanece no silêncio do pensamento, mas quando você ousa falar, quando vocaliza sua visão, quando decreta seu futuro, você transforma a ideia em frequência ativa. É como apertar o gatilho de uma arma carregada. Enquanto o gatilho não é puxado, o poder está lá, mas inerte. A palavra é o disparo. E não pense que esse disparo ecoa apenas dentro de você. O universo responde, a vida responde. Pessoas e circunstâncias começam a se alinhar. Pense em Steve Jobs. Antes de revolucionar a tecnologia, ele repetia palavras de visão. Nós vamos colocar um computador em cada lar. Naquela época, era absurdo. Um computador ocupava uma sala inteira e custava uma fortuna. Mas Jobs não falava com base no que via. Ele falava com base no que queria ver. E por isso, o impossível se curvou. E aqui está algo que poucos compreendem. Quando você fala, você não apenas declara, você programa. A palavra programada repetidamente cria uma convicção, e a convicção cria um estado mental inquebrável. Esse estado mental direciona suas escolhas e suas escolhas moldam sua vida. O que começa como uma simples frase se transforma em destino. Esta é a razão pela qual tantos permanecem presos a vidas de sofrimento, porque repetem, sem perceber, palavras que os aprisionam. Nunca vou sair dessa situação. Eu nasci para sofrer. A felicidade não é para mim. São frases ditas com naturalidade, mas cada uma delas é um decreto. O desafio é quebrar esse ciclo. E a chave é consciência. Cada vez que abrir a boca, pergunte-se, isso me aproxima do meu destino ou me afasta dele? Essas palavras me elevam ou me rebaixam? Elas constroem ou destroem? Essa vigilância é o que separa os grandes dos comuns. Edison não falava como um derrotado. Ford não falava como um limitado. Carnegie não falava como alguém destinado à mediocridade. Todos eles usavam a palavra como escada, e cada frase era um degrau que os aproximava do topo. Agora, entenda isto. Você não precisa esperar o cenário mudar para mudar suas palavras. É justamente o contrário. Você muda o cenário mudando primeiro o vocabulário. Se você acorda em um quarto apertado, cercado de contas atrasadas, o natural é declarar, eu estou quebrado. Mas o natural não cria milagres. O sobrenatural nasce quando você, nesse mesmo quarto, declara, eu sou próspero, eu estou crescendo, minha vida está se expandindo. Essas palavras plantadas em meio à dificuldade são as sementes mais poderosas. Porque é fácil declarar vitória em tempos de abundância, mas é no deserto que a palavra se torna profecia. Veja a história de Nelson Mandela. 27 anos em uma cela. Se alguém tinha motivo para declarar derrota, era ele. Mas mesmo preso, ele usava palavras de liberdade. Ele dizia, eu sou livre, porque ninguém pode aprisionar minha mente. E quando saiu da prisão, não saiu como um homem quebrado, mas como líder de uma nação. Isso prova que a realidade externa pode estar em ruínas, mas a realidade interna é moldada pelas palavras que você escolhe pronunciar. E o que dizer de Henry Ford, que em meio à crise de 1929 repetia incansavelmente: a recessão é apenas uma oportunidade para começar de novo, de maneira mais inteligente. Enquanto milhões lamentavam, Ford declarava oportunidades.
Essa linguagem de poder não apenas sustentou seu império, mas redefiniu o conceito de prosperidade em meio ao caos. Então, aqui está o convite. Faça da sua boca a guardiã do seu futuro. Ao despertar, declare sua visão. Ao enfrentar dificuldades, declare sua força. Ao encarar dúvidas, declare sua fé. Transforme cada frase em combustível. Não permita que palavras vazias saiam de seus lábios. Não permita que a reclamação seja seu hino diário. Faça da declaração consciente sua rotina. E saiba disso. Cada vez que você fala, você está treinando sua mente. Cada frase é um exercício. Você pode estar treinando para a derrota ou para a vitória, para a escassez ou para a abundância, para a fraqueza ou para a força. Tudo depende da escolha das palavras. A fé, quando não é apenas uma ideia abstrata, mas um poder ativo que pulsa em cada decisão, se torna a ponte invisível que conecta o homem ao impossível. Napoleão Hill dizia que a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. O que ele queria revelar é que pensamentos isolados são como sementes jogadas ao vento, mas pensamentos revestidos de fé se tornam raízes que perfuram a terra, crescem e inevitavelmente florescem. É por isso que algumas pessoas parecem mover montanhas, enquanto outras mal conseguem sair do poço. Porque uma acreditou, enquanto a outra apenas desejou. A diferença está na intensidade da certeza. A fé não precisa de provas, não precisa de aplausos, não precisa de garantias externas. Ela é um ato de decisão interna que afirma: eu já sou, eu já tenho, eu já conquistei. Essa convicção molda a realidade de quem ousa carregá-la, porque a mente humana, quando impregnada de fé, não aceita o fracasso como opção e continua insistindo até dobrar o mundo às suas visões. Observe a vida de homens e mulheres que marcaram a história. Eles não tinham todas as respostas, não tinham todas as condições, mas carregavam um fogo que ninguém podia apagar. Esse fogo era a fé. É o que permitiu que inventores, perseguidos pelo ridículo, continuassem até verem suas criações iluminarem cidades inteiras. É o que fez líderes enfrentarem impérios e libertarem nações. É o que moveu empreendedores a erguer impérios a partir do nada. Todos eles tinham em comum uma visão, e junto dela a fé inabalável de que essa visão já estava destinada a se concretizar. E aqui está o ponto crucial. Se você olhar ao seu redor e não ver provas de que sua vida pode mudar, se ainda não existem sinais de que a prosperidade ou o amor que você deseja estão próximos, não significa fracasso, significa oportunidade. Porque é exatamente na ausência de evidências externas que a verdadeira fé nasce. Ela não depende de circunstâncias, ela cria circunstâncias. E quando você une a fé a um propósito definido, cria uma força que a própria vida não pode resistir. Hill ensinava que o subconsciente, ao ser alimentado repetidamente por imagens carregadas de fé, começa a agir como um ímã. Ele atrai pessoas, recursos, oportunidades e até mesmo coincidências improváveis que alinham a estrada para a realização. É por isso que ele recomendava a prática diária da autossugestão, repetir com emoção e certeza a visão de quem você quer ser e do que deseja alcançar. Cada repetição não é apenas um mantra, mas uma semente plantada no solo da mente. E quando a fé é a água que rega esse solo, o tempo se torna aliado, não inimigo. A fé não é apenas espiritual, é também prática. Ela faz você levantar cedo, mesmo quando o corpo pede descanso. Faz você persistir em uma ideia, mesmo que um dos outros dizem que não dará certo. Faz você enxergar portas onde só existem paredes. Ela é a energia silenciosa que coloca em movimento engrenagens invisíveis até que o impossível se torne inevitável. Essa é a essência que Hill quis gravar em cada leitor. Se você ousar acreditar,
ousar sentir que já é dono daquilo que busca, o universo não terá escolha senão responder à sua vibração.